o PDT e a coligação Brasil da Esperança, encabeçada pelo PT, decidiram turbinar os processos para garantir ainda nesse semestre a inegibilidade do ex-presidente. Hoje a expectativa, tanto do partido quanto da coligação, é julgar os dois antes do recesso de julho. E o principal objetivo é evitar que eventuais mudanças na composição do tribunal alterem o resultado dos julgamentos, porque em maio o ministro Ricardo Lewandowski, que se aposenta, vai ser substituído no TSE por Nunes Marques. Como a gente sabe, os ministros do Supremo também atuam no Tribunal Superior Eleitoral, então ele sai do Tribunal Superior Eleitoral dessa vaga e quem assume é Nunes Marques. E aí a preocupação deles é que isso seja antes, né, para que tenha esse voto mais contrário a Bolsonaro. Como é que você vê essa tentativa aí de agilizar essa inegibilidade, Josias, por parte dos partidos? É do jogo político, né? É do jogo político, mas pode representar um tiro no pé. Por quê? O ministro corregedor do TSE, da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, numa decisão tomada nesta semana, ele submeteu à apreciação do plenário do TSE aquela decisão que ele havia tomado individualmente de incluir numa das ações contra o Bolsonaro aquela minuta golpista que foi apreendida na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. E ele obteve mais do que desejava nesse julgamento. Além de autorizar a manutenção dessa minuta golpista numa das ações, o tribunal autorizou o ministro corregedor, o Benedito Gonçalves, a incluir em todas as 16 ações de investigação eleitoral que correm contra o Bolsonaro no TSE, fatos, documentos, depoimentos, tudo o que possa estar em outras investigações e que ele, corregedor, considere úteis para o andamento desses processos. Então, o corregedor, primeiro, ele já está interessado em fazer isso, então ele já tem esse desejo de equipar as ações com todos os fatos que possam turbiná-las. Então, qualquer pedido que venha de um partido político nesse sentido, se trouxer documentos que não têm nada a ver com a ação ou que representem a necessidade de ouvir novos depoimentos, isso pode representar uma protelação e não o que todos desejam, todos os adversários do Bolsonaro desejam, que é apressar o julgamento. Então, acho que pode ser um tiro no pé. Se você já tem um corregedor que está antenado para tudo que está acontecendo ali, o corregedor está sentado do lado do ministro Alexandre de Moraes, que além de ser presidente do TSE e, portanto, membro do colegiado que tomou essa decisão, que autorizou o aproveitamento de fatos e documentos de outros inquéritos nas ações eleitorais, o Alexandre de Moraes é também ministro do Supremo, e lá no Supremo ele conduz as investigações do 8 de janeiro. Então, os dois estão sentados lado a lado. Obviamente, o Benedito Gonçalves está sendo informado sobre tudo o que há nos outros inquéritos que possam ser úteis aqui. Então, acho que essa mão dos partidos aí, Fabiola, ela pode mais atrapalhar do que ajudar. Acho que as pessoas deveriam ter percebido a essa altura que há no TSE uma predisposição para tornar o Bolsonaro inelegível, caçando-lhe os direitos políticos, e essa predisposição não existe gratuitamente, ela existe porque os fatos são muito eloquentes. Então já há uma tendência de que isso ocorra, de que o Bolsonaro seja considerado inelegível. Acho que não precisa empurrar, Fabiola. A coisa já está caminhando adequadamente. É interessante que o integrante do TSE, que foi ouvido reservadamente pelo UOL, avaliou que os partidos devem justamente escolher entre o tempo e o tamanho da bala. Porque é isso, ao eles adicionarem mais provas, o que acontece? Eles abrem mais uma brecha para a defesa de Bolsonaro, foi o que esse integrante falou, né? Abre mais uma brecha para a defesa de Bolsonaro tentar adiar a discussão e a infinidade de recursos e tudo mais. É um tiro no pé, Madeiro, na sua análise, ou os partidos têm que realmente fazer isso? Porque tem muita gente que teme por tudo isso acabar em pizza, né?
Olha, eu acho que o Bolsonaro foi um sujeito que facilitou o trabalho da justiça como nenhum outro, né? Ele produziu provas contra si de forma recorrente, de forma intensa, e não deixou maiores dificuldades para os investigadores e também para quem vai julgar. Se os partidos querem encher, eu acho que talvez aí exista um erro de concepção na ideia, porque isso não aumentaria, por exemplo, o prazo de inegibilidade, apenas aceleraria ou a retardaria por conta da quantidade de provas apresentadas. Eu acho que o que existe já é muito mais suficiente do que suficiente e às vezes a gente quer fazer tudo de uma única vez e acaba perdendo tempo de fazer a coisa correta. Eu acho que não precisa também. Eu acho que o Bolsonaro é um cara que, se fosse na época que eu via lá quando era criança, meu pai uma vez me levou no matadouro, era o boi que vai sozinho pro matadouro. Ele não precisa que ninguém dê choque nele. Ele foi só e agora é só esperar. Eu não vejo solução nenhuma para evitar isso por parte dele, nem vejo como uma prova ou outra ajudar a condená-lo.